Você também tem um pedido, levante uma de suas mãos, coloque seu pedido ante o Senhor. E eu creio que Ele está aqui, Ele está vendo a nossa necessidade, né? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais estamos aqui congregados, Pai, reunidos num único objetivo, é de sairmos daqui melhor do que temos chegado. Não só no aspecto espiritual, mas também no natural. O Senhor morreu, o Senhor sofreu para que nós não ficássemos enfermos, pois o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então deixa-nos termos fé suficiente para abraçar esta cura, esta libertação. Como também, meu Deus, aqui está esta peça de roupa. Nós oramos pela mesma, pedindo que a virtude do Espírito Santo o acompanhe, para que a vida, ao usá-la, possa receber a bênção que necessita. Cure, Senhor, liberta, faça resplandecer a Tua face sobre cada vida, sobre cada alma. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também nos abençoe, Senhor, através da meditação da Tua palavra. Permita que mais uma vez saiamos daqui agraciados por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes de assentar, vamos abrir no livro de Jó. Peço as orações dos irmãos. Amanhã nós estaremos aqui ao lado, em Pirapozinho, né? Eu digo ao lado porque estamos aqui a 20 quilômetros, né? E aqueles irmãos que gostam, né, de sempre estar nos cultos da região, com seu apoio, com a sua presença, seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Alguns gostam de cantar, deve ser o cântico, né? Quando eu trabalho assim fora, o tempo é mais estendido um pouco, né? E você tem a oportunidade. Ontem estivemos ali em Martinópolis, uns 5 ou 6 que cantaram, né? Foi uma bênção. Amém? E assim, os que não podem estar, estejam orando, para que Deus nos abençoe, né? Livro de Jó, capítulo 1. Verso 6 a seguir. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também Satanás entre eles, perdão. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Podem se assentar. Nós vamos falar nesta noite um pequeno tema aqui, para nós termos aqui uns 40, 45 minutos e juntos nós aprendermos com o Senhor, com a palavra. Nós vamos falar sobre oposição. Amém? Oposição. E uma coisa interessante nisto, já iniciando, meditando na leitura que nós fizemos, eu nunca consegui entender com muita clareza isso que nós acabamos de ler. Como Deus conseguia falar com Satanás assim, com tanta calma. Você vê que foi um diálogo. Os anjos subiram, junto com os anjos subiu Satanás. Os anjos se apresentaram, cada um fez o seu relatório, né, de onde veio, o que fez, etc, etc. E Satanás lá no meio. Aí, por certo, quando todo mundo terminou, aí Deus volta-se a Satanás e diz: e você de onde vem? Sabendo que era ele. De onde vem Satanás? Ele disse: venho de rodear a terra e de passear por ela. Ah, sim, você tem visto Jó, meu servo lá? Sim, tenho visto ele. Se você seguir a leitura, diz: tu tem visto que ele é um homem reto, temente a Deus? Agora, irmãos,
E nós, os pregadores, nós fazemos um trupé tão grande com Satanás, como que se Satanás fosse esse bichão, quando na verdade ele é apenas a oposição. A oposição. Eu sei que alguém que não tem ainda um bom trecho andado e não tem aquela revelação, mas apenas ouça e com o tempo você vai entender. Deus não poderia ser Deus completamente dentro do projeto que Ele está fazendo se Satanás não fosse Satanás. Essa luz jamais poderia brilhar nesta noite se não houvesse a escuridão, se não houvesse a noite. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta disse que todos os atributos que Deus tem já estava com Ele antes da fundação do mundo. Curador, salvador, remidor. Mas como Ele iria expressar a sua graça de curar alguém se não houveria doente? Como Ele poderia salvar alguém se não tivesse ninguém perdido? Então, dentro do seu plano, Ele permitiu que tudo acontecesse e contribuísse para um bem maior. Mas aí tem que ter a oposição. Eu estava ouvindo um escritor, um homem muito intelectual, e ele disse que tem um cidadão que se opõe a ele, é oposição declarada. Ele disse: eu não gosto dele, nem ele gosta de mim. Mas nós almoçamos, toda semana nós almoçamos junto. E na hora eu me lembrei dessa escritura. Ele disse: nós toda semana nós almoçamos junto e nós discutimos. Eu critico ele, ele me critica. E ele disse: eu lamento o dia que ele morrer. Porque o dia que ele morrer eu não vou ser o que eu sou hoje. Eu vou perder uma grande ajuda que eu tenho, que é as suas críticas, que é a sua oposição. Compreenderam, meus irmãos? Mas em que sentido? Meus irmãos, à medida que vamos crescendo, ninguém sai daqui ofendido. Por favor, eu não venho aqui para pregar só para uma pessoa. Ou às vezes alguma coisa que eu cito pode ter acontecido um fato recente, ou poderia acontecer amanhã. Aí eu dizer: o pastor estava sabendo e disse por causa daquilo. Irmãos, quem me conhece já há décadas sabe que eu nunca tive esse espírito. Eu nunca usei púlpito para me defender nem para atacar ninguém. Se alguma coisa coincide de falar dentro daquele assunto, mas Deus conhece o meu coração, que o profeta disse: se isso acontece comigo, eu tenho que vir para o altar e misericórdia. Nós temos que subir aqui desarmados, e o único objetivo é que Deus venha, através da sua misericórdia, use esse humilde ministério para que ajude a você. Só isso. Entenderam? Mas essa mania que nós temos, que quando uma pessoa discorda de nós ficamos chateados, nós ficamos magoados, nós tratamos essa pessoa com ressalva. O profeta diz: desenvolvemos um complexo contra aquela pessoa. Irmãos, isso aí está tudo errado. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 5: amai os vossos inimigos, é isso aí. Porque se não fosse Ele, você não é o que você é. As pessoas que é contra você, as pessoas que criticam você, as pessoas que se opõem a você, ela está te ajudando. Por que ela está te ajudando? Porque à medida que esta pessoa te critica, pelo menos eu sou assim. E lembrando desse escritor, ele é professor de universidade, e ele disse que tinha escrito um livro recente. Ele ia passando com o livro por esse cidadão que é contra ele. Disse: olha, estou com um livro novo. Ele disse: eu já li. Disse: mas não gostei. Você não gostou porque eu falei de você. Não, essa parte eu gostei, disse ele.
Mas o que é que você não gostou? Falou, na parte política você foi fraco lá, seu argumento foi muito fraco. Ele disse, você está com inveja. E foi dar aula. Mas quando terminou a aula, que ele foi lá para o escritório dele, ele foi ler a parte política. Para ver se na verdade ele tinha sido fraco. E ele disse, eu vi que eu poderia melhorar. Vocês estão entendendo? Quando uma pessoa me critica, me acusa, seja lá o que for, eu paro, eu analiso e vejo aonde é que causou aquilo. E se causou aquilo, e por que causou aquilo. E eu vou procurar firmar mais meus passos. Eu vou procurar ter mais cautela. Então essa pessoa, ele está me prejudicando? Não, ele está me ajudando. Porque se não fosse ele me despertar, talvez eu ficaria folgado. Se você quer servir a Deus esperando seu elogio, por favor, me desculpe, você está no caminho errado. E tenha misericórdia e paciência com a oposição. Sua pessoa, ele é franco, ele diz na sua cara, ele diz, olha, infelizmente eu não vou com você, eu não gosto de você. Você devia agradecer a ele. E dizer, mas por que você não gosta de mim? Fala para mim. Olha, eu te acho antipático, eu te acho empinado, é um termo comum, né? Empinado é aquela pessoa, eu te acho desse jeito, eu te acho daquele jeito. Aí você vai depois se autoanalisar e ver se você é aquilo mesmo. Se você é aquilo, você vai procurar se ajustar e se ajudar. Mas não, se alguém fala alguma coisinha de nós, nós já subimos assim, porque falou de mim, porque ele também é assim, ela também é assim. Não, meu querido, minha querida. Deus que não precisa ser ajudado, Deus que não precisa melhorar, escutou o diabo, ouviu o diabo. Eu vou ler nas palavras do profeta. Eu espero que isso nos ajude. Mas o que ele diz aqui, ó. Quando nós aceitamos a Cristo, nós arrumamos uma briga desgraçada. Porque agora você arrumou uma oposição forte. Muito forte. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. E quando Jesus veio, ele disse para os discípulos para anunciar o evangelho do reino dos céus. Então você saiu do mundo e foi transportado para o reino dos céus. Então agora você tem uma oposição, quer dizer, o mundo e as pessoas que estão no mundo, eles odeiam você. O assunto é que alguns falam, outros não falam. Mas você pode ver pessoas que se tratava bem, que gostava de você, ele começa com uma reserva com você. Por quê? Porque você não toma partido mais em muitas coisas que eles tomam. Por isso Jesus não poupou, e ele disse em Lucas 10 e Mateus também 10, que os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim pôr a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Mas não é que Deus veio caçar confusão, não, é porque se a sogra aceitou e a nora não aceitou, agora, meu amigo, tem oposição ali. Tem oposição. O filho e o pai têm oposição. Por mais quieto que ele seja, por mais calado, porque, como diz, as nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. Às vezes você calado, você irrita mais a pessoa do que você falasse. Tem gente que quer morrer com o meu silêncio e eu permaneço em silêncio. E se você quer vencer uma batalha, fique em silêncio. O silêncio fala mais alto. Porque quanto mais você tentar se defender em qualquer questão, piora a situação, porque você sempre é suspeito. Nunca tente se defender, é falta de sabedoria. Amém?
Preste atenção nisso. Arrumamos oposição. Eu tenho meus familiares, muitos de vocês aqui têm sorte, muitos de vocês aqui têm família, quase toda a família aqui dentro. Eu até agora só fui eu. E eu tenho que vigiar, eu amo meus parentes, mas eu mantenho um pouco a distância, porque eu estou no meio de um fogo cruzado. Porque hoje é uma família muito grande, são centenas contra um. Que chance eu tenho? É uma guerra. Se eu vou na cidade onde mora minha mãe e não passo na casa da minha mãe, falo assim, ó, diz que é pastor, veio aqui e não foi na casa da mãe. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Olha lá, ó, diz que é de Deus, mas fulano está precisando de ajuda e não ajudou. É assim que funciona. E o que você tem que fazer? Você sabe o que está se passando, não sabe? Você e Deus sabem o que está acontecendo, então fica quieto. Deixa Deus te defender, se Ele quiser defender, se não quiser, você também não merece ser defendido. Por que você não merece ser defendido? Porque quando você aceitou a Cristo, você morreu. Você entregou seu caminho a Ele, você entregou tudo a Ele, agora é Ele que tem que fazer. Se Ele quiser defender, Ele defende, se Ele não quiser, Ele não defende, se Ele quiser fazer justiça, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. O que Ele fizer está bem feito, o que Ele não fizer também já foi feito. Pronto. Cadê a questão? Então, quando aceitamos a Cristo, aceitamos a palavra, temos oposição. Eu não quero entrar nisso porque eu disse que eu somente iria falar por uns poucos minutos, mas eu penso que hoje, quando vejo nossas irmãs usando seus cabelos longos, é uma pena que muitos não querem sofrer com isso. Como a Bíblia diz que elas devem usar, eu penso que é um sinal nazireu de que Deus deseja que eu quero que isto para aqui, para casa, vê? Porque é isto que parece que alguém está tentando fazer algo que Deus lhe disse para fazer. Não importa qual seja o preço. O mundo tem que falar sobre isto ali. Ou quantos desprezos, ou risadas, ou críticas, aquilo não incomoda uma pessoa que está totalmente separada das coisas do mundo para as coisas de Deus. O problema é se preocupar com a oposição. Você não pode se preocupar com ela. Não se preocupe com ela. Se você sabe o que você está fazendo, faça. Porque se ela é oposição, não tem nada que você for fazer que ele vai aprovar. Sempre discordará de alguma coisa. Se não é numa coisa, nem outra. Eles obedecerão a palavra e se separarão das coisas do mundo, porque a palavra os separa, porque hoje nós estamos no evangelho do reino. Eu sei que elas suportam críticas. Esses cabelos, uma ponta aqui, como eu disse outro dia, eu espero não ser repetitivo, mas para que vocês guardem bem. Tem pessoa que quando vê uma mulher com o cabelo crescido, principalmente um pouco despontado, diz: você está parecendo uma velha. Eu faço um desafio hoje. Você vai lá no calçadão e senta lá e fica vendo quantas velhas de cabelo comprido você vai encontrar. Aí você vai ver que você não está parecendo uma velha, você está parecendo uma jovem. Porque a maioria das velhas corta o cabelo igual o homem porque não quer trabalho, ou os que cuidam não quer ter trabalho dela, como ela. E ainda pinta de cinza ou de vermelho. Então, isso não se aplica a você. Eu sei que elas suportam crítica, mas se não fôssemos criticados, então haveria algo errado. Captou agora? Se nós não tivéssemos oposição, tem alguma coisa errada aí.
Na mensagem à fase presente do meu ministério, o profeta disse: eu tenho muitas pessoas que se constituíram meus inimigos, e se não fosse assim, eu não seria um servo de Deus. O mundo sempre conhece os seus. Mas como eu disse, é como eu disse no rádio, e o duro, meus irmãos, é que os próprios cristãos é que faz a vergonha. Você vai na internet, você vê vacalhação, canalhação, baixaria, barracos de crente com crente, crente defamando crente. Que tem uns pastores itinerários aí que cobra R$2.000 por pregação. Nossa, mas faz uma baixaria, porque não sei o quê, e não sei o quê, e que não sei o quê, e não sei o quê. Tá certo, pode ter lá suas razões, mas esses mesmos nunca criticam a Ana Maria Braga por ganhar 5 milhões por mês. Milhão. Não critica. Não critica o Ratinho por ganhar 5 milhões por mês. Milhão! Estou falando de 1.000, não, 1 milhão. Vê se tem alguém criticando. Mas evangélico, só por causa de politicagem, só por causa de pouca vergonha, só por causa de debates teológicos. É porque um é de uma igreja, outro é da outra igreja, então fica um rebaixando o outro, humilhando e fazendo vergonha para o evangelho. Deviam criar vergonha na cara. Porque lá no mundo eles se unem para defender as coisas do mundo. Você não vê ninguém criticando ninguém nesse ponto. Você não vê um vídeo de alguém criticando isso. O que o Ratinho faz para ganhar 5 milhões por mês? Você não vê. Mas você vê evangélico em cima de evangélico, criticando evangélico, evangélico criticando evangélico. Coisa feia, irmãos. Como diz o profeta, o mundo sempre conhece os seus. Mas como eu disse aquilo, recorde, critica na causa da palavra de Deus, está somente fazendo crescer o trabalho de sua graça. Quando alguém te critica, o profeta diz, ele só está fazendo aumentar o trabalho da sua graça. Isso mostra que você tem se separado para ser um cristão, para agir como um, para viver como tal, para obedecer cada mandamento de Deus. Bem-aventurado sois se mentindo disser todo mal acerca de vós, porque assim também fizeram aos vossos pais no passado os profetas. Bem-aventurado. E nós ficamos choramingando e reclamando e murmurando. Se você está no seu trabalho, você tem alguém no seu pé ali, ora por ele, diz, Senhor, obrigado por essa pessoa. Porque se você vai notar, quanto mais ele te critica, quanto mais ele pega no seu pé, mais você vai cuidar do que você está fazendo. Mas você vai ser mais cauteloso. Ele disse, ó, o camarada me criticou aquilo lá, deixa eu ver se é aquilo lá mesmo. Você vai ser criterioso. A concorrência. Quando nós não temos concorrência, fica difícil. Você sabe por que o Brasil chegou nesse caos político que nós estamos hoje? Porque o pessoal dominou aí 12 ou foi 14 anos sem uma oposição forte. Eles eram a oposição forte. Por isso que os outros conseguiram fazer alguma coisa. Mas quando eles entraram no poder, não tinha oposição forte. Nadaram de braçada, não tinha ninguém para poder, de punho, de força, para poder dizer, olha, isso está errado, aquilo está errado, aquilo está errado. Então não critica quem que te critica, ore por ele. Diga obrigado, Senhor, por essa bênção na minha vida. Como alguém ficou admirado de ver eu não encontro aí, eu encontrei um precioso, que vive me elogiando por aí afora, eu encontrei lá de um abraço nele, mas não é de hipocrisia não, um abraço mesmo, como que dizendo, obrigado Jesus por essa bênção, amém? Mas por quê? Porque eles fazem parte. Mas vamos seguir aqui. Mas tem gente, meu amigo, se não fosse pecado matar, eu matava. Ou então, nem dorme de noite, Deus vai fazer justiça.
vai. Deus vai pesar a mão nele. Não, pelo contrário, ore por ele. Diga, Senhor, permita que ele viva muitos anos, porque ele vai ficar no meu pé e aí eu vou cuidando mais. Quanto mais ele pega no meu pé, mais eu me cuido. Está somente fazendo crescer o trabalho de sua graça. Isso mostra que você tem se separado para ser um cristão. Você já viu? Ah, pastor, mas parece que... Um dia alguém me falou assim, parece que foi eu que taquei pedra na cruz, que tudo vem contra mim. Você já viu alguma árvore que tem fruto bom? Esses frutos ficam tão maduros de cair no chão, você já viu isso? Chega num pomar de laranja, eu quando criança eu fazia muito isso, eu escalava, porque naquele tempo os pés de laranja não é como hoje. Nós brincávamos de rela-rela, passando de um pé de laranja para o outro, e nós conhecíamos qual que eram os doces e qual que eram os azedos. Dava vontade de chupar uma laranja, pegava um canivete e uma faquinha, meu amigo, colocava dentro do calçãozinho, subia nele. Quando as outras começavam a querer madurar, ela já tinha ido embora. Por quê? Aí só sobrava do oi, que era galho muito fino, aí meu amigo, era tronco de café, era... O que você pudesse encontrar, estava espendurado lá para derrubar os últimos frutos que tinha, porque era doce. Amém? Quando alguém disser assim, aquela fulana não vale um centavo, porque era isso, aproxima dela. Às vezes é invertido. Mas deixa eu seguir aqui, que eu falei para vocês 45 minutos, né? Veja o que o profeta ensina aqui, ó. As pessoas da internet gostam, né? A palavra de Deus nos chama para uma separação da incredulidade, 19 e o 20. Agora nós vamos para a restauração da árvore noiva. Você sabe, parágrafos 161, 62 e 163. Você sabe, você toma uma árvore, uma grande árvore velha, e quando eu era garoto, eu costumava sair e nós os garotos saímos e havia uma grande árvore velha que assentávamos debaixo dela. Uma grande árvore, uma velha faia. E os ventos sopravam e eu queria saber, parecia que aquela coisa era enorme no topo, que parecia que toda a coisa cairia. Mas vocês sabem, cada vez que o vento sopra em uma árvore, ela apoia a árvore e ele desata as raízes para que então elas possam simplesmente ir mais para o fundo e obter uma firmeza melhor. Quantas tempestades vier, você pode ter certeza, quando ela passar, você vai estar mais estruturado. Você vai ser melhor do que você tem sido. Porque a tribulação produz a paciência. Vai chegar uma hora, quando você vê todo mundo derrubando o mundo nos pés por causa disso, você fala, meu amigo, isso aí não é nada. Vamos tocar na frente, você já passa. E esta é a maneira que é o escárnio, os risos, as críticas de um cristão. O que isto faz? Perseguição sacode um cristão para fazê-lo orar mais. Então você, todos nós precisamos de oposição. Você vai orar mais. Porque você tem o seu lado humano, você tem ego, você tem tudo. E você fala, Deus, 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 Deus. Aí você vai para os pés de Deus. Deus diz, está começando, fica bom. Fazia tanto tempo que eu não escutava a sua voz mais. Mas agora você começou. Por quê? Porque aí amigo não vai poder te ajudar, ninguém vai poder fazer nada. Agora é só ele. Aí você vai meio envergonhadinho, meio caladinho, aí começa, ó Deus, como diz um precioso, te sabe, Senhor, que a coisa não está fácil. Aí você começa. Quando você menos espera, você está aos prantos na presença dele. E aí o que aconteceu? Aquela pessoa te fez mal? Não, ele te levou para a presença de Deus. Essa é a maneira que eu escárnio os risos, as críticas de um cristão. O que isto faz?
a perseguição sacode um cristão para fazê-lo orar mais, se aprofundar, obter uma firmeza melhor, para que então ele possa suportar as tempestades. Agora, se um homem é plantado em tal coisa como junto ao ribeiro, onde as correntes, 9 correntes diferentes alimentando, oh, que coisa! Que fundação ele tem? O homem que é plantado junto ao ribeiro, aos ribeiros de água, um espírito, a dons e cura, o mesmo espírito, dons e profecia, o mesmo espírito, tudo esse espírito, mas muitos dons. Aí agora você veja, você está plantado, aí você tem as virtudes do Espírito Santo, que são a primeira amor, depois gozo, depois paz, depois longanimidade. Aí vem o diabo e quer tirar de todas as formas aquelas suas virtudes, tirar as dracmas, mas aí as porretadas vêm, o vento vem, mas em vez de tirar isso de você, faz te firmar mais ainda. Amém? Mas a coisa não é fácil, meu querido. Não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Só que tem um detalhe muito importante, que a oposição esquece. Mas você tem que sempre lembrar disto. Tudo que tem um começo, terá um fim. Pastor, eu estou num estreito desgraçado, eu estou num aperto. Ah, é? Mas quando foi que ele começou? Ah, começou uns tempos atrás, pode ter certeza que ele vai passar. Ele teve um começo e ele terá um fim. A única coisa que você tem que fazer é perseverar. Continuar fazendo tudo o que você antes fazia, continuar louvando a Deus, continuar caminhando e deixa que Deus faz o resto. E quando você menos espera, o dia clareia para você. Se pôr uma corda no pescoço, não vai funcionar. Se a luta é no lar, se você deixa dessa mulher, você vai arrumar uma pior. Se é o marido, você vai deixar desse marido, você vai arrumar um pior. Estão compreendendo? Se é um filho, não adianta você falar assim, eu mato você ainda, não adianta, porque se matar ele vai ficar pior. Não vai resolver. É só dar graça. Em tudo, dai graça. E seguir caminhando. Compreenderam, meus queridos? Apenas eu não consigo me lembrar agora o nome do artista que pintou aquele quadro famoso. Eu acho que ele era grego, que passou quase toda a sua vida pintando aquele quadro famoso de Jesus batendo em uma porta. E quando todas as grandes telas, antes que elas possam ser penduradas na galeria da fama, elas têm que passar pelos críticos. Estão entendendo? Tem que passar pelos críticos. Meus irmãos, quantos aqui amam Jesus? Deixa eu ver sua mão. Mas ama mesmo, do fundo do seu coração. Tem um recado para você. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Tem pessoa que quer estar do lado de Cristo, quer estar do lado da palavra, mas ele não quer sofrer. Tudo quanto é sofrimento que vem para ele, ele joga de lado e sai fora. Não. Aprenda a sofrer. Principalmente por causa da palavra de Deus. Antes que eles possam ser pendurados na galeria da fama, eles têm que passar pelos críticos. Isso me fez lembrar da igreja. É tão bom estar numa igreja abençoada. É tão bom estar numa igreja que você entra, sinta a presença de Deus, que você canta com alegria, que você ora com alegria, que você ouve a palavra como uma torrente entrando no seu coração. Isso é maravilhoso. Só que isso tem um preço a pagar. Tem um preço. Você acha que a oposição vai deixar assim? Não vai deixar. Mas não se preocupe com ela. Ela vai fazer a igreja se firmar mais ainda. Cada um de vocês. Nunca seja um crente desanimado, mas pelo contrário, anime-se cada vez mais.
Cada luta, cada oposição que você encontrar, a chance que você tiver, venha aqui se unir com seus irmãos. Venha buscar Deus. Venha se aliviar. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, Salmo 133. E fazendo isto, nós venceremos junto à oposição. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um de nós temos aqui. E juntos nós formamos um poder. Só para você entender, no dia de Pentecoste, a coluna de fogo se repartiu com uma pequena chama sobre a cabeça de cada um. E vamos dizer que todos nós aqui temos o Espírito Santo, amém? Então, quando nós juntamos aqui em unidade, essas chamas todas se ajuntam. E o diabo fica preocupado com isso. Porque Deus mesmo prometeu, se esse povo que se chama pelo meu nome, eles se reunirem em um lugar, e eles se converterem de seus pecados, e clamar a mim, eu os ouvirei dos altos céus. E se 2 ou 3 de vós concordar acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. E quando nós viemos aqui, irmãos, vamos juntos. Quantos aqui creem que Jesus pode curar nessa noite? Nós concordamos. Aí Jesus tem que curar. E o diabo disse, quase que eu ia falar uma palavra aqui, né? Mas não sei nada demais. Caramba, o diabo deve falar, ih, caramba, sujou. Eles concordaram. Agora vai ter que ser liberado. E Deus libera. Quantos aqui creem que Deus pode dar livramento? Vem Deus e dá o livramento. Porque concordamos. Como é que a oposição vai aguentar isto? Mas quando você quer vencer sozinho, com opinião dura, ou pagar o mal com o mal, porque eu também vou arrebentar, porque eu também vou fazer, porque eu vai pagar, comigo não é assim, comigo vai ter que chiar, vai ter que... Para com isso aí, você vai cansar e não vai acontecer nada. Deixa Deus trabalhar. E quando todas as grandes telas, antes que elas possam ser penduradas na galeria da fama, elas têm que passar pelos críticos. Isso me fez lembrar da igreja. Antes mesmo de Deus poder alguma vez glorificar a sua igreja, ela tem que descer pela galeria dos críticos. Então um dia, se ela se colocar bem limpa e transparente diante de Deus, através do sangue do Cordeiro, Ele a tirará deste mundo e a pendurará lá na galeria da fama do outro lado. Meus irmãos, a nossa vitória não está aqui, está lá. A nossa recompensa não está aqui, está lá. Então para de ficar lutando por as coisas daqui, por recompensas aqui. Essa é a hora pela qual estamos procurando. Então, segure isto rapidamente até ele vir. Deixe os críticos dizer o que querem dizer, mas você segure na mão imutável de Deus e viva limpo, puro diante de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, vem através da tua grande misericórdia ajudar a cada um de nós, Pai, e que possamos nos conscientizar disto, que a oposição faz parte. Satanás tem se oposto a nós, mas se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? O Senhor apenas nos deixa batalhar para que adquiremos experiência, para que possamos ter paciência. E às vezes os ventos vêm e nos entortam de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas enquanto isso as raízes estão deslocando lá embaixo, estão fofando a terra. E quando a tempestade passa, a terra úmida, essa raiz tem como se aprofundar mais. Porque agora ficou brecha, e agora ela vai crescer, ela vai encorpar. E quando a próxima tempestade vier, ela está mais forte. Até um dia, Senhor, as tempestades desistir, porque sabe que já estaremos na presença do Senhor. Mas até lá, meu Deus, permita que os ventos soprem, como a tua palavra mesmo nos garante. Não dê maior luta do que possamos suportar, mas dai na medida que necessitamos, o peso que conseguimos carregar. O Senhor sabe o quanto aguentamos, o quanto suportamos, o quanto teus filhos suportam, o psíquico de cada um, a natureza de cada um. Então vai moldando devagar, Senhor, de acordo com a tua grande graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.